Eu vou colocar um título aqui, o Ministério Espiritual. Esse é o nosso título hoje. O Ministério Espiritual e a libertação dos que resistem. Eu estou justamente usando as palavras do apóstolo Paulo em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 22 a 24, 24 a 26, na verdade, onde nós hoje vamos estudar uma estratégia de como nós exercermos o nosso ministério espiritual na libertação daqueles que resistem. Vamos começar lendo o texto. Pediu o diácono Douglas, por gentileza, desculpa, presbítero Douglas, para ler. Ok, diz assim a palavra de Deus. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se, porventura, Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento, para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Eu queria pedir um exercício. Ler o texto novamente, de trás para frente. Ler o verso 26, depois o 25, depois o 24. 26. Okay. E tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. Isso aí. Queridos, eu quero trabalhar em cima desse texto, compartilhando com vocês uma estratégia espiritual que Deus tem me mostrado no meu ministério espiritual. Todos nós aqui temos um ministério espiritual na vida de alguém, seja um filho, seja um esposo, uma esposa, uma ovelha, uma pessoa que você está aconselhando. O ministério sempre é espiritual. O ministério, ele lida com o espiritual, tá? Eu quero sempre enfatizar que a nossa autoridade não é autoridade legal, nós não somos advogados, pelo menos nas leis dos homens. Se nós advogarmos, será sempre no mundo espiritual. Eu espero até que você saiba advogar no mundo espiritual, porque a nossa autoridade é uma autoridade espiritual, tá? Eu não encontro outra coisa no meu trabalho, a não ser que eu fui ungido, e eu estou falando de mim como cada um dos irmãos. Nós fomos ungidos com uma unção espiritual. Ele diz, eu fui ungido com uma unção espiritual. Eu quero que se enfatize a palavra espiritual, porque a nossa unção, a nossa autoridade, a nossa influência não é muito oratória, isso é, de falar, de dar conselhos. Nós não temos muito uma autoridade, eu iria usar uma palavra, né, de um sofisma, onde a gente tinha uma capacidade que os sofistas tinham de convencer as pessoas. Nós, às vezes, acreditamos um pouco nisso, porque a gente gosta muito de falar no ouvido das pessoas e dar conselhos, e a gente pensa que ela está nos ouvindo.
Às vezes a gente acredita muito mais nessa lá. Mas eu quero enfatizar que a nossa autoridade é espiritual. As armas que Deus nos deu são espirituais. Eu estou só fazendo uma introdução aqui, mais uma vez. Mais uma vez, 2 Coríntios 10, né, versículo 4 e 5, diz que, embora lutando na carne, não ministramos na carne, porque as nossas armas são poderosas em Deus. Nossas armas são espirituais, elas não são carnais. Nossa estratégia espiritual, ela não é carnal. A razão sempre de que a gente tem um ministério espiritual, e eu sou estudante de psicologia, não terminei meu curso, eu pretendo fazer mestrado, doutorado, etc. Mas não me interessa esse título, ele não é o mais importante para mim. O meu interesse em psicologia é apenas para conhecer a alma humana, é para descobrir um pouco mais do que os cientistas já descobriram. Mas eu não preciso disso para entender o mundo espiritual. Eu já tenho uma unção espiritual, eu entendo o lado espiritual da situação, porque os problemas com os quais nós lidamos com as pessoas, eles são espirituais. Por que eu comecei esse versículo? Nós lemos 2 vezes e depois eu quis ler o versículo de trás para frente, porque eu quero enfatizar, eu tenho 3 pontos para a gente meditar. Você pode pensar na libertação de alguém, e eu vou pedir mais uma vez para o presbítero Douglas ler só o versículo 26. E tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Aqui há uma estratégia de Paulo para lidar com pessoas que resistem, mas ele está dizendo o final da situação é que a pessoa precisa ser liberta dos laços do diabo, que elas estão presas para fazer a vontade dele ali. Ela está presa para fazer a vontade dele ali. O objetivo final, o resultado final dessa estratégia da palavra de Deus no ministério é que a pessoa seja liberta de Satanás. É ele que está prendendo ela. É ele que está cativando a mente dela. No meio do caminho, ele fala o que tem que acontecer com a pessoa. Esse é o versículo 25. Esse é o versículo 25. Lê, por favor, o versículo 25. Instruindo com mansidão os que resistem, a ver se, porventura, Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. Naturalmente, Deus está esclarecendo que o problema da pessoa é que a mente dela está presa nas mãos do diabo. O que Deus vai conceder, e veja só, é Deus quem está entrando para conceder o arrependimento, que é uma mudança na mente da pessoa. Arrepender é causar uma mudança na mente. O conselho nosso não pode fazer isso, porque o versículo 26 diz que a mente da pessoa está presa pelo diabo, ela está cativa do inimigo, ela é um cativeiro espiritual, embora o cativeiro é na mente. E o que precisa acontecer na mente é que precisa haver um arrependimento, e ele está dizendo, em tudo isso aqui, não existe uma participação de Paulo ou nossa na produção do arrependimento. É preciso que Deus lhes conceda o arrependimento. O arrependimento é um gift, é um presente de Deus para que a mente possa voltar ao lugar. Eu estou só dando um resumo antes de entrar nos detalhes. Bem, eu comecei de trás para frente. A pessoa precisa ser liberta. A libertação passa pelo arrependimento, que só Deus pode dar, não tem participação humana. Porém, a participação humana está toda aqui. E eu estava escrevendo, não sei porquê, fiquei na metade da palavra. Do intercessor. A postura do intercessor. O que diz respeito a nós hoje à noite é justamente o versículo 24. Pode ler, por gentileza? E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar e sofredor. Eu encontro nessas palavras, e um pouquinho mais no versículo 25, a postura exigida, requerida do mundo espiritual, antes que Deus possa entrar na situação com arrependimento. Deus precisa ser legalizado por alguém para entrar na vida da pessoa com o gift do arrependimento. E quem legaliza isso, quem abre a porta para Deus entrar na situação é o intercessor, é o ministrante, é o
é o sacerdote, é a pessoa que está aconselhando, é a pessoa que está buscando a mudança de vida, mudança naquela mente. Sou ao servo do Senhor, diga comigo, sou eu. É você, sou eu. Somos nós que estamos ministrando, os pais ministrando aos filhos, não é? Os pastores ministrando às ovelhas, você ministrando a um colega de trabalho. Você é o servo do Senhor, exercendo um ministério espiritual na vida de alguém que está resistindo, que está preso por Satanás. Há requerimentos que Deus precisa de você. Ao servo do Senhor, tem que ter uma postura, tem que ter uma qualificação para que Deus possa entrar na situação com o gift do arrependimento que só Ele possa dar, que é isso que vai produzir a libertação na mente da pessoa. Eu fiz um resumo da minha ideia. Alguém compreendeu? Agora eu vou para os detalhes. Okay? A postura que o Senhor espera do servo do Senhor, que está no verso 24, né? É que o servo do Senhor não pode contender, mas corrigir com mansidão. E que ele precisa ser brando, apto para ensinar e paciente. Agora eu quero perguntar, com que o servo do Senhor está lidando aqui? Com o jardim do Éden, com o piquenique, uma maçãzinha deliciosa do lado, uma pessoa totalmente sensível, uma pessoa que está disposta a obedecer, ouvir o conselho. Com o que o servo do Senhor está lidando aqui? Alguém tem uma ideia para falar? Com uma pessoa que não quer receber o conselho, o que mais? Está presa, não quer? Está ofendido? Chata? O apóstolo Paulo diz, uma pessoa que está resistindo. Eu quero perguntar, como que é uma pessoa que está resistindo? Teimosa, incrédula, rebate o que você fala, não quer ouvir, pedra, dura, bate e volta, bate e volta, bate e volta. O que a palavra de Deus está dizendo? Que há uma estratégia para chegar lá. Alguém diz, aleluia? Há uma estratégia para chegar lá. Agora, antes da gente pensar em qualquer pessoa fora de nós, pense em você primeiro. Porque essa primeira pessoa pode ser a gente mesmo. É claro que não vai ter como a gente meio aconselhar a gente, libertar a gente mesmo, mas tipo assim, se o intercessor, se o ministrante está lidando com algo duro, com algo difícil, com algo empedernido, e ele precisa manter uma postura de mansidão, presta atenção no desafio que estou colocando, que a palavra está colocando. E ele tem que ser paciente, e ele tem que ser apto para ensinar, e ele tem que ser brando, e ele tem que corrigir com mansidão. E você já falou vezes e vezes, e você já corrigiu, você já deu chance. E alguém aí, por favor, já começou a perder a paciência ou não? Ou só eu? Então, o que acontece quando a gente começa a lidar com pessoas duras e você... O que começa a acontecer com a gente? A gente é meio que forçado, ou levado, ou tentado a perder essa postura. Não é muito fácil manter essa postura aqui, de você ministrando com uma pessoa endurecida por anos e anos e anos. Não é fácil. Está entendendo a importância dessa mensagem hoje? Está entendendo a importância? Porque eu estou falando aqui com pessoas que estão lidando com membros da família, com situações ao redor, em que as pessoas estão resistindo por anos e não dá nenhum sinal de que vai mudar, não há nenhum sinal de que vai melhorar em nada. Eu considero para mim como líder espiritual, para mim como conselheiro espiritual, pastor, pregador da palavra, esse é um dos textos mais importantes da palavra de Deus, para mim, como postura ministerial. Eu preciso entender que pelo Espírito eu nunca posso sair dessa postura, mas a minha carne é carne. Eu já perdi paciência com muita gente. Eu já ofendi pessoas, eu já tive que pedir perdão. Ao longo dos anos, eu venho aprendendo a lidar com os resistentes. Ao longo dos anos, eu venho aprendendo a tolerar aquilo que Deus tolera. Ao longo dos anos, eu venho aprendendo estou vendo, mas não estou vendo ao mesmo tempo. Ao longo dos anos, eu venho aprendendo que o servo do Senhor não convém contender,
mas ser paciente e apto para ensinar, corrigindo com mansidão e com longanimidade os que resistem na esperança. Na esperança. Essa é, de que Deus lhes conceda o arrependimento. Deixa eu dizer para os irmãos aqui, que é preciso coragem, propósito e determinação para poder corrigir com mansidão. Porque há muita coisa errada, há muita coisa ruim para corrigir. Às vezes é mais fácil você largar para lá, e muitas pessoas preferem isso. Eu vou fazer de conta que não está acontecendo nada, fechar meus olhos, deixar a criança fazer o que ela quer, não vou falar mais com meu marido, tipo assim, eu vou deixar para lá, não vou mais mexer com isso, porque, tipo assim, só vai me aborrecer. Em outras palavras, é muito fácil se ofender aqui e se desqualificar para esse propósito que Deus quer fazer. É muito fácil se ofender. Na verdade, não cabe ofensa. Alguém diga comigo isso, por favor. Não cabe ofensa no ministério espiritual. Primeiro, se você vai ministrar alguém, se você vai aconselhar alguém, vai ensinar alguém, tem que ser apto para ensinar, paciente, longânimo, corrigindo com mansidão, não cabe ofensa. A primeira postura é: você nunca pode se ofender com o pecador. Agora, eu estou falando algo que tem gente me olhando assim: pastor, será possível uma coisa dessa? Você não pode se ofender com o pecador. Eu queria perguntar, alguém já viu em algum evangelho Jesus muito ofendido? Temporariamente. Você não vai ver Jesus pegando o colarinho de um fariseu daquele? Marcos, vou usar você aqui porque você é meu amigo, você não vai ficar, não, você é um... Mas Jesus pegar você sabe quem está falando aqui? Você ficar trazendo essa palavra, porque diz que eles faziam perguntas só para testar ele, para pregar ele. E ele nunca perdeu a paciência, ele nunca se ofendeu com um daqueles. Por isso Jesus tinha uma autoridade espiritual para ministrar os que resistem. Ele nunca se ofendeu com os que resistiam. Eu já me ofendi muitas vezes. E eu comecei a aprender a não me ofender com os pecadores. Eu comecei a me ofender, a aprender a tolerar os pecadores. Sabe por quê? O Senhor chegou para mim um dia e falou assim: então você percebeu o pecado lá? Você percebeu a maldade, a dureza? Você percebeu lá? Mas eu já estava vendo muito antes que você. Agora que você viu, você ficou chateado? Você não pode nem tolerar um pouquinho o que eu estou tolerando a vida inteira? Eu falei, Deus está ou não está tolerando pacientemente o que está resistindo? Concedendo vida, saúde, bênçãos. No momento que a gente descobre o erro da pessoa, que a gente vê aquela maldade, que a gente vê aquela mentira, aquela falsidade, isso, aquilo, outro, o que a gente faz? A gente se assusta. O pecado, a resistência nos surpreende. É a hora em que você corre o risco de se ofender com os que resistem. Deixa eu te falar. No ministério espiritual, para que haja efeito, para que haja autoridade, para que Deus possa entrar e conceder o arrependimento à pessoa, não cabe ofensa. Agora, eu sou um pastor que não tenho muitos anos de estrada, só 20, porque é pouco. Mas eu já encontrei muitos pastores muito ofendidos com as pessoas. Quando você está ofendido, você não tem autoridade espiritual para ministrar. Você não tem autoridade espiritual para corrigir. Porque Tiago 1:20, e se alguém quiser guardar esse, guarda. Na minha Bíblia está marcado há muitos anos, mas se alguém quiser guardar esse, guarda. Olha só, Tiago 1:20. A ira do homem não opera a justiça de Deus. Eu não quero saber, André, se a ira é contra a coisa mais horrível, que você acha assim que você tem o direito de ficar irado com aquilo. Ao servo do Senhor, ao ministrante, não convém contender. Agora, o que impede ele de contender? Não se ofender.
Porque é o seguinte, você só contende quando você se ofende. Eita, até rimou. Fala assim, você só contende quando você se ofende. Porque você fica chateado o suficiente, você fica... Aqui você não tolera aquilo que você, o quê? Você não, a sua carne parte para cima para resolver a situação. É ou não é? Já desqualificou o ministrante. Irmãos, eu já fiz isso. O pecado, ele dá uma coisa ruim em você. Ele causa o desrespeito, o desleixo, a preguiça da natureza humana, a maldade da natureza humana, etc, etc, etc. E nós sabemos o que estamos falando, todos nós sabemos o que estamos falando. Causa uma coisa ruim em você. O pecado nunca inspira você a ficar mais perto de Deus. A atitude de quem resiste, de quem está em rebelião, nunca inspira você a adorar a Deus. Ela inspira o quê? Ela levanta o quê em você? A raiva, a carne. E a palavra está dizendo, ao servo do Senhor, não convém contender. Eu já vi muitos pastores perderem a postura, perder a compostura. E eu já perdi a compostura, tá? E hoje, o meu foco é sempre em mim. O meu foco é, não importa o que você faça, ou deixe de fazer, eu não vou me ofender. Eu não vou me ofender se você não veio, se você não deu satisfação, se você não quis saber, se você foi fiel, se você foi infiel. Você resolve isso com Deus, eu não vou me ofender, porque no momento que eu me ofender, eu vou ser tentado a contender, passar um texto para você, passar uma mensagem, nem que eu não fale, eu vou te dar uma pontada, eu vou te pegar em algum lugar, eu vou desabafar. Fala se não é verdade o que eu estou falando. Então, eu já decidi. Se você quer ficar naquela postura resistente dentro da igreja durante 10 anos, resistindo, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Uma das coisas que o Senhor me chamou não foi só para servi-lo, foi para sofrer por Ele. E esse é o sofrimento do ministério que eu aceito e que eu vejo que não é um sofrimento doentio. É tolerar a pessoa na sua resistência, na sua desobediência, sem eu me ofender. Porque deixa eu dizer uma coisa para vocês. Pelo que eu entendi desse texto até hoje, pela revelação que eu tive desse texto, esse é um dos textos que eu mais amo ali, é que tudo depende da postura do intercessor. Que o outro está resistindo, Deus sabe. Que ele é desobediente, Deus sabe. Que ninguém foi paciente com ele até hoje, Deus sabe. Que onde ele deu patada, ele levou 3. Que onde ele falou uma palavra dura, ele levou mais 4. E agora, Deus põe ele no meu caminho e diz assim, agora resiste ele. Agora lida com esse resistente. Agora lida com isso, porque a tua mansidão, a tua longanimidade, a tua tolerância é que vai abrir a minha porta nesse coração duro para que eu lhe dê o gift, o presente do arrependimento. Porque todas as pessoas que explodiram com essa pessoa, todas as pessoas que revidaram essa pessoa, todas as pessoas que desabafaram sua ira, sua raiva, seu desgosto nessa pessoa, elas fecharam a porta para eu trazer o arrependimento. I don't know about you. I'm talking about me, myself. Estou falando de mim, estou falando do meu ministério, eu estou compartilhando com vocês uma revelação de Deus para mim no lidar com as ovelhinhas de Jesus. Nem todas as ovelhinhas de Jesus são fáceis de lidar. Tem ovelhinha que morde. Mordida, morde. Tem ovelhinha que morde. E dói. As mordidinhas que elas dão, dói. E você pode ficar muito ofendido. Então, se você está no ministério espiritual, e como é bom falar para obreiros, eu amo falar para obreiros, porque eu amo preparar pessoas para servir na casa de Deus. Você tem que estar preparado para não se ofender. Agora, deixa eu falar uma coisa para os irmãos aqui. Desde que o Senhor me tirou daquela experiência de depressão onde eu estava muito ofendido. Eu estava super ofendido. Já falei para vocês. Que o Senhor, quando
uma irmã da igreja, né? E todos nós, toda igreja tem, né? Aquelas irmãs que estão na igreja e o marido está em casa, né? Eu sempre pergunto, irmã, como é que tá? Ah, pastor, misericórdia, pastor, me dá uma raiva. Aí eu digo assim, enquanto você sentir a raiva, não tem chance dele se arrepender. Porque o intercessor está mostrando diante de Deus uma postura que ele está fechando a porta para o que Deus podia fazer. Enquanto você está ofendida com aquela postura, com aquela atitude, não há chance de Deus enviar o arrependimento na pessoa. Se tivesse um copinho d'água aí, podia beber um pouquinho agora, né? Só para dar uma aliviada aí. Dá uma aliviada. Eu estou falando do que o Senhor me ensinou, do que o Senhor está me ensinando, do que Ele está falando comigo, do que Ele está me ensinando, do que é o ministério espiritual. Ele disse para mim, Daniel, as pessoas estão presas pelo diabo. A mente delas está presa para fazer a vontade do diabo. É isso que o versículo 26 diz. Aliás, vamos ler novamente, até o texto descer no coração da gente. E tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Quando você olhar para alguém resistindo, xingando, renunciando, etc., etc., pelo menos uma coisa você precisa ver. A palavra de Deus diz que ele está preso nos laços do diabo. Ele está preso. Agora, deixe-me dar um segredo para vocês. O diabo não é uma pessoa arbitrária. E eu gostaria de escrever essa palavra aqui, porque se alguém quiser buscar no dicionário o que é o significado de arbitrário, arbitrário é uma palavra que quer dizer assim, arbitrário é quando você não faz porque quer fazer. Alguém pode olhar o significado da palavra arbitrário? Você tem que agir arbitramente, isso é dentro da lei. Não é contra a lei, não é fora da lei, ou fazer porque quer, só porque quer. Esse é o sentido. O diabo não é uma pessoa arbitrária. Exato. Isso. Leia aqui no microfone, por favor. Que não segue regras ou normas, que não tem fundamento lógico, que apenas depende da vontade ou arbítrio daquele que age. O diabo não é essa pessoa. Ele não é uma pessoa que não segue regras ou normas no que diz respeito a prender alguém. Que não segue normas. Que age pelo livre-arbítrio. Alguém entendeu? O diabo não é uma pessoa arbitrária. Eu gosto de defender o diabo. Eu gosto. Porque eu luto contra ele, mas eu luto dentro das regras. Eu queria colocar um versículo aqui, que em algumas versões ela dão esse sentido. Isaías 49, Isaías 49, 24. Isaías 49, 24. Tiago, qual? Que fala o quê? Tiago 1:20. A ira do homem não opera a justiça de Deus. Toda vez que você estiver irado, pensa assim, ops, não vai fazer justiça nenhuma. Pelo contrário, vai causar prejuízo, porque a ira do homem... Repete comigo, a ira do homem não opera a justiça de Deus. Eu não quero saber se você está com tanta raiva daquele pecado que você acha que tem todo o direito de ficar com ira, com raiva. Olha para você, você está sujo, você está impuro, você está todo irado. Você está todo contra a atmosfera santa, pura, na qual o ministério você tem que ministrar. Agora, eu gostaria de ler o Isaías 49, 24. Pastor Estácio, você tem aí na sua Bíblia? Eu não sei como que é a versão 49, 24. Acho que é o penúltimo versículo. Lê aqui, por favor. Tirar-se-ia a presa ao valente?
Acaso os presos poderiam fugir ao tirano? É uma pergunta que ele está fazendo, mas eu queria ver uma versão diferente. Quem tem uma versão diferente? Justamente escaparia. Ok. Tirar-se-ia a presa do valente, ou os presos justamente escapariam? Ou essa versão já melhorou um pouquinho, porque ela está falando assim, ou os presos justamente. Em outras palavras, os que foram presos por uma razão justa podem escapar? Qual é a resposta? Qual é a resposta, gente? Uma pessoa que foi presa legalmente, justamente, ela pode escapar? Tirar-se-ia a presa do valente? Ou poderia escapar o que está preso legalmente? Por quê? Porque o diabo não prende as pessoas arbitrariamente. Ele prende porque ele teve um direito legal. Quando nós estamos lidando com a libertação de uma pessoa que resiste, nós estamos lidando com a libertação de alguém que foi preso legalmente. Posso repetir? Mais devagarinho. Quando nós estamos lidando com uma pessoa que resiste, nós estamos lidando com alguém que foi preso legalmente. Leia o versículo 26. Você já mudou, né? That's okay. Eu só estou estudando um versículo da palavra, 3 versículos da palavra de Deus hoje à noite, só. Essa é a minha única mensagem hoje. Mas 2 Timóteo 2,26 de novo, por favor. E tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. E o diabo não prendeu. Deixa eu te falar o que o diabo não faz. Mamãe mandou pegar esse daqui. Ele não faz isso, porque ele não é arbitrário. Ele não pode fazer porque ele quer, ele não pode fazer sem motivo, ele não pode fazer pela vontade dele. Ele pegaria qualquer um de nós. Mas 1 Pedro 5,8, e não precisa abrir. Você sabe, se eu começar a falar, você termina. Vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, ou buscando a quem? Não é quem queira? Oh, é por isso que ele fica rugindo, senão ele ia direto e... Por que ele fica rodando e buscando? Porque ele não pode pegar qualquer um. Se a pessoa está presa, ela está presa legalmente. Por que eu estou falando isso? Porque quando o intercessor vai entrar diante de Deus por alguém, e eu estou falando de você, então diga, sou eu. Porque se você ministra para as crianças, você é um intercessor na vida delas. Se você ministra para adolescentes, você é um intercessor na vida delas. Se você é um pastor, então, nem me fala nada. Porque você ministra todo dia em vidas presas. Você tem que ter a consciência de que você está lidando com pessoas legalmente presas, que elas não vão ser liberadas só porque você chegou. Cheguei aqui, vou pregar, vou ministrar, você vai ter que ser livre. Espera aí, só um pouquinho. Começar pela sua postura. Porque se você já está ofendido com o pecador aqui, você já perdeu a autoridade para Deus lhes conceder o arrependimento. Segunda coisa, a pessoa está presa pelo diabo. Ela está presa legalmente, ela não está presa só porque o diabo quer. Terceira coisa, para ela ser liberta, o Senhor vai ter que ser legalizado para entrar nessa situação e conceder a essa pessoa o arrependimento. Aleluia. 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 Eu, me alegro com essa palavra, porque no ministério espiritual não cabe ofensa. Posso te dar um exemplo de uma pessoa ofendida? Abre em Números capítulo 20, do versículo 8 até o 12. E o que a gente tem aqui? Moisés, que dessa vez ele não falou a rocha. Para começar, ele feriu a rocha. E aí, Priscila, sabe o que ele faz? Olha o Moisésão aqui. Olha o Moisésão aqui. O homem mais manso do mundo, hã? O homem mais manso do mundo. Números 20, versículo 8.
até o 12, eu quero ler esse, porque eu quero pausar aqui as palavras. Olha só. Versículo 8. Toma a vara, Deus mandou. Ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão. Fala a rocha. Fala comigo, falai a rocha. Está bem claro que era para falar, right? Agora olhe para mim, só um minutinho, por favor, antes de continuar, desculpa. Alguma vez que Deus mandou alguém falar com uma pedra ou com uma pessoa, como você acha que é esse falar? Seu bando de rebelde, vocês não obedecem. Como é que você acha que Deus mandou a pessoa falar? Então vamos lá. Fale a rocha, e ela vos dará água. E assim lhes tirarás água da rocha, e lhes darás a beber à congregação. Verso 9, Moisés tomou a sua vara de diante do Senhor, como ele lhe ordenou. Moisés e Arão reuniram a assembleia diante da rocha, e Moisés disse-lhes, presta atenção no discurso de Moisés aqui. Irmã Maria, presta atenção no discurso de Moisés. Ouvi agora, seu bando de rebeldes, porque porventura vamos tirar água dessa rocha para vocês. Você pode ver a empolgação de Moisés? Ou você acha que eles iam chamar eles assim, meus irmãos queridos, como vocês são rebeldes? Você acha que ele estava todo em paz? Todo alegrinho, assim, para chamar ele de rebelde? Moisés xingou o povo. Eu preciso fazer uma pausa aqui, porque o Espírito Santo está falando algo importante. Sabe aquela pessoa dura que resiste? Quantas vezes você abriu a boca e falou que ela é rebelde? Quantas vezes? Sabe aquele filho que não te obedece? Quantas vezes você chamou ele de desobediente? Sabe? Sabe aquela ovelha que o pastor está tentando pastorear há 10 anos e nunca obedece? E ele já falou, essa aí não obedece, essa aí... Sabe essa pessoa? Todo testemunho negativo que eu e você demos da pessoa foi registrado na corte celestial. O diabo chega para Deus e fala assim, você não pode liberar esse filho rebelde. E o Senhor, por que não? Porque o próprio pai dele fala que ele é rebelde. A própria mãe dele dá testemunho que ele é rebelde. O senhor quer ouvir ela falando quanto ele é desobediente? E ela está falando com uma grande ofensa, com uma grande tristeza. Eu quero te perguntar, quando uma mãe fala que um filho é desobediente, ela fala assim, com alegria, adorando o Senhor? Ou ela fala chorando e com uma ofensa e uma mágoa no coração? Ela está ofendida ou não? Gente, desculpa, eu estou pegando pesado com vocês, não? Sim. É porque se não falar aqui, não sai na gravação. Não, vou falar algo porque é até bom para os pais escutarem isso. Porque eu lembro quando eu era pequenininha e Deus acabou me lembrando e revelando mês passado. E eu tenho certeza que vocês já escutaram muito dos pais falarem isso. A gente acaba, né, às vezes, perturbando os pais. E minha mãe falava, às vezes, assim para mim, quando você tiver os seus filhos, você vai ver só. E hoje eu vejo minhas filhas são um pouco assim, né, custosas. Mas hoje eu tenho repreendido e falo assim, eu cancelo essas palavras que minha mãe foram palavras malditas, que ela não teve a intenção, mas deu legalidade para agir. Pergunto, quando uma pessoa fala uma coisa negativa assim, é porque ela está com o coração alegre, inspirada, na atmosfera do trono de Deus. E ela está declarando, você é um rebelde. É assim que ela faz? Eu te pergunto, quando Moisés xingou o povo de rebelde aqui, como que você acha que estava o coração dele? Ofendido. Irado com o povo, ele perdeu a paciência com o povo, ele se desqualificou para que Deus, alguém diz Deus pode trazer o arrependimento, mas agora ele não pode mais, porque eu e você entramos na frente, eu e você entramos na situação como intercessor e atrapalhamos o trabalho de Deus com a nossa ofensa. Alguém diz comigo mais uma vez, eu não posso me ofender com o pecado da pessoa. Mas eu me ofendo.
Porque o pecado me assusta, o pecado me magoa, o pecado. Agora você sabe que Deus convive com o pecado todo dia? E Deus não anda tão ofendido assim com as pessoas. Ele gostou de falar para Moisés, Moisés, eu sou longânimo, grande em beneficência. Tem que trocar, bro. Pega um outro lá para mim. Eu sou grande em beneficência, grande em verdade. Eu uso de misericórdia com milhares de gerações. Se há uma pessoa tolerante no universo, é Deus. E para que o ministério de Deus, que é o ministério espiritual, tenha eficácia na vida de alguém que resiste, Deus precisa de alguém na mesma postura que ele. Alguém diz comigo assim, dá-me graça, Senhor. Então eu vou te falar uma coisa. Todos os dias, deixa eu ler aqui só para eu... Todos os dias eu me desvisto. Eu sempre tiro uma roupa e coloco a outra. Não é o normal, não é o lógico? Você não pode botar uma roupa em cima da outra, right? Eu sempre tiro a roupa do velho homem. Eu sempre tiro a roupa da minha precipitação e eu falo isso em oração. Senhor, eu estou me desvestindo de toda ofensa. Se eu estou me levantando hoje para lidar com as tuas ovelhas, e eu sei que elas vão tentar me morder, Senhor, elas vão tentar. Mas eu já estou me desvestindo de toda ofensa, Senhor, e não só isso, Senhor, eu não vou ficar nu. Eu estou me revestindo agora da sua longanimidade. Porque em Colossenses ele fala assim, revestivos de coração compassivo, de longanimidade, de benignidade, de bondade. Então você é uma roupa que você coloca sobre você, não vá lidar com as ovelhinhas de Jesus, seja seu filho, seu esposo, ou quem quer que seja, sem essas roupas. Alguém diz comigo, nós estamos lidando com pecadores. Eu te garanto que um dia nós vamos nos relacionar com as pessoas de uma forma diferente. Elas vão estar glorificadas, vestidinhas de branco, a coisa mais linda, coroa na cabeça. Não tem nenhuma chance dela te ofender de novo. Mas enquanto nós estivermos aqui, é melhor você pisar devagar. É melhor você ir devagar, porque ou você vai se ofender, ou alguém vai te ofender, ou você vai ofender alguém. E aí todo mundo está desqualificado para o ministério de Deus, em que as pessoas tenham a bênção do arrependimento. Eu amo esse texto. Eu amo esse texto. Moisés xingou o povo de rebelde. Aí Deus disse para ele assim, porquanto você não me creu para me santificar diante dos filhos de Israel. Incrível, né? Deus não repreendeu o povo. Ah, que tristeza, pastor Alan. É quando Deus, ao invés de repreender o rebelde, repreende aquele que foi corrigir o rebelde. Eu não quero ser essa pessoa. De estar ministrando aos outros, e ele tem que, não, peraí, deixa eu te corrigir primeiro antes de você chegar lá, porque do jeito que você vai, só vai piorar a situação. Aí eu estou falando de mim. Eu estou falando do que Deus já teve que fazer em mim. Estou indo lá, o Senhor, não, para aí, Daniel, para aí. Vem tu, entra aqui no quartinho, deixa eu te corrigir primeiro. Ei, deixa eu te limpar desse negócio que está aí, está muito excited. Está muito excited. Ô, Daniel, eu estou tolerando isso aí há anos, brother. Brother não, né? Falar comigo assim, o Senhor. Ô, meu filho, eu estou tolerando isso aí há anos. Ai, por que você não pode tolerar um pouquinho mais? Quem você pensa que é, Daniel? Eu estou falando com você, do jeito que Deus fala comigo. Quem você pensa que é que você não pode tolerar? O pecador. Tem uns irmãos que estão aqui assustados, porque eles não conseguem tolerar alguns pecadores dentro da igreja. Falsidade. I know, é falso mesmo. É o ser humano. E aí, você vai tolerar? Você vai se ofender. E enquanto você se ofende, você amarra ele no seu pecado. E eu amarrar ele? É. Porque você poderia ser a pessoa que ia liberar ele. E agora você ajudou a prendê-lo. Irmãos, ora pelo sonho. Abençoa ele aí para que Jesus possa nos dar graça aqui. Ok?
presente do arrependimento. Vamos passar aqui para esse mover de Deus. Escuta, Deus precisa ser legalizado para conceder o arrependimento para alguém. Nós cooperamos com Deus na vida dos homens. No ministério, na obra de arrependimento que Deus quer fazer na vida dos homens, por que Deus precisa de alguém do lado de uma pessoa que resiste para poder conceder a ela o arrependimento? Eu quero fazer a pergunta de novo. Por que Deus precisa de alguém do lado de alguém que está resistindo? Por exemplo, um filho rebelde está resistindo, Deus precisa de uma mãe espiritual, pura, santa do lado dele. Porque Deus precisa de um ser humano naquele território para ele poder entrar. E o intercessor, eu e você, somos essa pessoa chamada para ser a porta de Deus na vida daquela pessoa. Eu quero ler um texto em Hebreus, que ele está falando do sacerdócio, né? Hebreus 5, o verso 1. Mas é muito linda as palavras, porque elas exemplificam exatamente o que eu estou falando, da cooperação que Deus precisa para produzir o arrependimento na vida de alguém. Hebreus 5, versículo 1. Tá? Olha só que palavras interessantes em relação ao sacerdote, que é o intercessor, eu e você. Primeiro, porque todo sumo sacerdote, vou colocar o sacerdote normal aqui, é tomado dentre os homens. Para começar, Deus não vai usar um anjo para se arrepender por um ser humano. Não faz sentido. Um anjo não é do nosso território. Deus precisa um igual ao ser humano, então ele precisa tomar um sacerdote de onde? Dentre os homens. Todo sacerdote tomado dentre os homens, presta atenção, é constituído a favor dos homens, nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. Eu e você somos os sacerdotes de Deus, na vida de várias pessoas. Vou repetir, eu e você somos os sacerdotes de Deus na vida de várias pessoas. Eu e você somos os sacerdotes de Deus na vida de várias pessoas. Por quê? Deus tomou um sacerdote do meio dos homens para poder interceder pelos homens e oferecer dons e sacrifícios em favor deles. Deus precisa de um representante humano. É uma pessoa que se qualifica com a pureza de coração, que não se ofende com o pecado e que tem uma postura de mansidão, corrige com mansidão, apto para ensinar, não se ofende, é longânimo, ele perdoa, ele tolera, ele... Deixa eu falar uma palavra aqui. Olha para a pessoa pelos olhos da graça. Deixa eu parar um pouquinho aqui, onde o Espírito Santo está nos dando mais uma ideia. Há um versículo em Pedro, eu não sei se é o primeiro ou o segundo, que se eu soubesse de qual agora eu ia te falar, mas ele fala assim: esperai inteiramente na graça que se vos oferece na revelação de Jesus Cristo. Esperai inteiramente na graça. Deixa eu te falar o que a graça faz. Quando você olha para uma pessoa, pelo que ela está fazendo, pelo que ela está sendo, pela rebeldia dela, pela falsidade dela, pelo pecado dela, pela impureza dela, o que é que ela está fazendo? Você esqueceu a graça. Você está olhando para o que ela é, o que ela está fazendo, você está vendo as obras do diabo na vida dela, e você está assustado com a obra do diabo na vida dela, e o fato de você estar assustado com tanta maldade, já está mostrando que você está exaltando a obra do inimigo, porque você está assustado e você está impressionado com a obra que o inimigo está fazendo na vida dela. Você não viu a graça. Quando você pega o espelho da graça, você pega aqueles filtros da graça, joga em cima dela, acabou. Acabou, porque agora você está olhando para ela, pela graça, pelo que a graça pode fazer, pelo que a graça pode torná-la, pelo que a graça pode fazer nela, pelo que a graça pode transformar aquela vida. Quando você olha para alguém pela graça, ela desaparece, aquele mal desaparece, você vê a possibilidade de uma mudança total. Eu gosto quando o Espírito Santo usa Pedro e fala assim: Daniel, espera inteiramente na graça. Para de esperar. Agora, só um minutinho. Quantas vezes você chamou aquela pessoa e falou assim: come on, você não pode agir assim, não é possível, pelo amor de Deus, como é que você faz uma coisa dessa? O que você está fazendo? Você está esperando de uma pessoa presa
agir como uma pessoa solta. Você está exigindo dela que ela haja como uma pessoa que está livre. Quantas vezes eu fiz isso? Você tem a expectativa errada da pessoa. É como você chegar numa cadeia e a pessoa está presa, e você, do lado de fora da cadeia, você vira para ela e fala assim: o que você está fazendo aí dentro? Sai daí, estou te esperando aqui para a gente conversar. Ele vai virar para você e falar assim: você é louco? Você não está vendo que eu estou preso? Tipo assim, nós ignoramos que as pessoas estão presas e nós queremos que elas ajam como se elas estivessem livres. Deixa eu te dar um exemplo. Um dia eu estava meio que reclamando com Deus, com uma pessoa que... Reclamando só com Deus, tá? Orando e reclamando, assim. Porque a pessoa ficou lá em Chelsea 15 anos. Foi uma das pessoas que fundou a igreja comigo. E a pessoa, ela foi desses resistentes, resistiu a vida inteira. Resistiu tanto que depois de tantos anos ela saiu. E saiu do pior jeito que se pode sair de uma igreja. Você já pode imaginar, né? Não deu a mínima satisfação, não avisou nada, assumiu, ficou falando mal da gente. Aí eu estava meio ofendido. Está entendendo? Eu estava falando com Deus assim: ah, Senhor, será que não podia nem ter vindo falar para a gente que ia sair? Não podia nem ter vindo pedir para sair? Está entendendo o que eu estou falando? Ah, Senhor, será que ele não podia nem ter tido o respeito, a consideração? Aí Deus virou para mim no meio daquela reclamação e perguntou para mim assim: fala para mim, ela estava bem? Eu falei: não. Ela estava curada? Eu falei: não. Ela estava alegre espiritualmente? Eu falei: não. Aí Deus assim: então por que você está esperando que ela haja como se ela tivesse tudo isso? Eu falei: o problema aqui é meu. Eu estou achando que uma pessoa que está totalmente doente haja como se não tivesse, que ela chegasse para mim com toda a submissão, fosse pedir para sair da igreja. Ela está mal. Ela saiu porque ela estava mal. Eu não posso esperar de uma pessoa que está tão mal que ela haja como se estivesse bem. Agora eu vou pedir uma coisa para você. Fala assim para o Senhor: Senhor, me ajuda a não ter expectativas irreais de pessoas que estão presas. Deixa eu te falar. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Essa expectativa irreal, ela não só é absurda, mas ela deveria ser substituída por outra coisa. Ela deveria ser substituída pelo quê? Misericórdia. Porque se uma pessoa está presa, doente, resistente, ela está presa aonde? Nas mãos do inimigo. Quando você começa a olhar dessa forma, o Espírito Santo começa a falar assim: você tem que ter mais misericórdia dos pecadores que estão presos na resistência. Por que você tem que ter um coração manso? Você tem um coração manso e você corrige com mansidão quando você deixa a misericórdia te levar a entender o estado da pessoa, que ela não está ali porque ela quer, ela está ali porque ela está presa, ela teve motivos legais, o inimigo não vai soltar ela porque ela é legalmente presa, e ela não pode sair da cadeia, porque ela não pode simplesmente sair da cadeia, ela está presa, e você não pode ter uma expectativa irreal dela, mas você, como intercessor, você deve pedir misericórdia. Então, tem mais uma roupa que eu peço todo dia: Senhor, eu me visto da tua misericórdia. Eu me visto de misericórdia. Falo para vocês, eu lido com pecadores. É claro, o primeiro pecador que eu lido sou eu, não se iluda. Tá? O primeiro pecadorzão que eu lido sou eu. E eu falo igual Paulo, é o principal, né? O principal. Paulo falou: eu sou o principal. Eu falei: Paulo, você não, eu é que sou o principal. Na minha casa aqui, na minha igreja, eu sou o principal. Só uma pausa aqui na mensagem de hoje. O Senhor já mostrou para você quantas vezes você ficou ofendida? Mostrou? Ele revelou para você quantas vezes você ficou ofendido com alguém que pisou na bola, igual a gente fala? Quantas vezes você se desqualificou para Deus trazer o arrependimento? Né? Então, sempre que eu pergunto, né? Um dia eu perguntei para a irmã lá em Chelsea: irmã, como é que está aquela batalha? Ah, pastor, se eu pudesse eu matava aquele homem. Eu falei: enquanto você estiver disposto nessa matação dele, que você nunca mata, mas você
você querendo matar ele, Deus não tem como mudar ele, porque você continua ofendida com o pecador. E quando você se ofende com o pecador, você está desqualificado para que Deus lhe conceda o... Eu tenho certeza que essa palavra foi uma revelação para muita gente aqui. Porque ela é uma revelação para mim, muito forte. E eu estou tentando ir para o final agora. Porque Deus espera muita humilhação, muita confissão do intercessor, muita espera da nossa parte. Essa é a oferta que Deus espera receber para entrar legalmente na vida da pessoa que está do nosso lado. Vou repetir isso aqui. Deus espera muita humilhação da nossa parte, muita confissão da nossa parte, muita pureza do nosso coração. E às vezes precisa chorar, chora diante do Senhor, mas não chora de raiva não, chora de misericórdia. Porque se você chorar de raiva, Senhor, eu não estou aguentando, esse choro não resolveu nada. Mas se você chorar, Senhor, a pessoa está enganada, a pessoa está presa. Senhor, eu vim me arrepender por ela. Senhor, ela está presa, eu estou chorando pelo estado dela. E você fica, é isso que as mães fazem. Não é isso que as mães fazem? Por que Deus ouve a oração de mãe? Por causa do coração puro. A mãe, ela não está com tanta raiva do filho. O filho matou, assassinou, ela está amando o filho. E aí, quando ela vai orar por ele, como que ela ora? Ela ora naquele arrependimento, ela ora naquela angústia de arrependimento, não é com raiva. O pai não, o pai, se eu pegar aquele moleque, arranca a cabeça dele. Não é mais ou menos assim? Então, existe compaixão para que o Senhor possa libertar essa pessoa que está presa na mão do maligno. Eu quero terminar minha palavra voltando para cá. A libertação, a libertação, a libertação, a libertação. Maravilha quando a gente vê Deus chegar na vida de alguém e produzir o arrependimento. A pessoa muda o pensar. Não existe maior milagre do que esse na terra, no ser humano. Não existe maior milagre do que esse. Quando uma pessoa que resistiu, ela chega e ela começa a falar: ei, eu estava errado, eu vim me humilhar, eu quero conserto, eu quero mudar, e eu quero te dar um exemplo dos assim, mais fantástico para mim na Bíblia, para mim é Daniel 4:34. Daniel 4:34 para mim é uma das coisas mais fantásticas que eu vejo do poder de Deus, que é o que Deus fez na vida do próprio Nabucodonosor. Tá? Nós estamos falando aqui do homem que resistiu, era um rei resistente a Deus, orgulhoso, e o Nabucodonosor, ele representa todo orgulhoso, todo aquele que não quer se arrepender, não quer se humilhar, tá? E aí você sabe, né, em Daniel capítulo 4, o rei, ele já está há 7 anos, né, comendo capim, right? Porque o Senhor falou que ele ia comer capim, tá? Porém, no verso 33 diz assim: na mesma hora se cumpriu sobre Nabucodonosor essa palavra, ele foi expulso do meio dos homens, comia erva como os bois, verso 33. Seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que ele cresceu o cabelo como as penas da águia e as suas unhas como as das aves. Mas, ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e voltou a mim o meu entendimento. Pausa. Quem trouxe o entendimento de volta na cabeça de Nabucodonosor? Não existe milagre maior do que esse. Você esperar, se humilhar, se arrepender, chorar, não se ofender, esperar e falar: Deus, eu estou aqui. Tu sabe o que eu estou esperando o teu toque lá. Porque um sonho que você der para essa pessoa, você muda a cabeça dela. Deus, eu não posso falar no ouvido dela, eu não posso mudar ela. Deus, eu já desisti de ficar no ouvido dela, batalhando lá, mas eu estou me humilhando, eu estou me arrependendo, eu não estou me ofendido, eu estou amando aquela pessoa no pecado dela, eu estou amando ela, eu não estou ofendido com ela, eu estou cheio de compaixão por ela, e Deus está recebendo aquela oferta, mês após mês, dia após dia, ano após ano, até que Deus diz: chega, hoje eu vou dar um sonho para aquele camarada. E aí ele vai tomar um café diferente, e aí você: o que aconteceu? Deus me encontrou essa madrugada, Deus mudou a minha cabeça, eu quero me arrepender, eu quero voltar para casa, eu quero ir para a igreja domingo. É isso aqui, voltou o meu entendimento. Claro. Teve uma época
que eu tinha entrado para a igreja, aí eu tinha um colega que ele era viciado assim, com bebida, entendeu? Prostituição, essas coisas assim. E aí eu convidava ele para ir na igreja, ele ia de vez em quando. E aí, só que ele ia, mas não firmava, entende? Ele saía, tal, e eu falei, Bochecha, ele tinha pedido de Bochecha, vamos para a igreja de novo, tal. Ah, vamos. Aí, com o tempo, eu falei, gente, eu levo esse cara, e ele nunca firma a cabeça, tudo mais, pá, e volta sempre a mesma coisa. E eu acabei, por exemplo, assim, desistindo, e Deus me deu um sonho, depois, com esse colega meu, caí nesse sonho, ele estava muito triste, aí eu cheguei, uai, Buxa, o que está acontecendo e tudo mais, e falou assim, sabe, eu estou muito triste com vocês, porque é o seguinte, os momentos que eu estava mais precisando, vocês não me ajudaram. E aí, nesse sonho, eu virei assim, e me bateu uma tristeza no coração, falei, meu Deus, por que eu não insisti mais? Por que eu não... Entende? Aquilo eu fiquei, assim, até hoje. Então, tipo assim, as oportunidades que a gente tem com a pessoa, entendeu? A Deus dá o tempo e, por exemplo, assim, se aquilo passa e você acaba desistindo com a pessoa, as oportunidades você não vai ter mais. E isso eu tenho arrependimento até hoje, no meu coração. Por que eu não lutei mais para aquela pessoa? Entende? E aí, esse cara sumiu, nem tem mais notícia dele, para te falar a verdade. Entendeu? Obrigado a você, irmão Wesley. Deixa eu dizer para vocês, na minha rua tem um hispano e eu moro no mesmo lugar há 16 anos. Então, ele é o cara, sabe aquele handyman que trabalha em todas as casas da rua? É aquele cara, ele conhece todo mundo, ele é o chefe daquela região, aquele cara lá, meu Deus do céu. E ele me conhece, né? E há muito tempo que eu venho orando por ele e tentando chegar nele. E aí, já tem algum tempo que a gente conversa. Mas eu pego ele assim na esquina, porque eu chamo ele para vir na igreja 1000 vezes, ele nunca vem. Então, toda vez que eu dobro a esquina, ele está na esquina, na rua. Ele é o cara que vive na rua. Ele tipo assim, ele está naquela esquina toda vez. Então, ô pastor, e tal, ele dá a mão para mim e tal. Já chamei ele para ir na igreja 50 vezes. Ele já prometeu 1000 vezes que ele vai. E aí, eu fico observando a minha presença na vida dele. Eu fico perguntando para Deus, qual que é o meu trabalho na vida dele? E é isso que o irmão Wesley acabou de falar. Meu trabalho é ficar aqui, é ser essa pessoa, é ser esse referencial, é ser essa porta. Quando ele me vê, o que ele pensa? É o pastor, ele está me chamando para ir para a igreja. É o pastor, ele está me chamando para ir para a igreja. Entendeu? Então, assim, eu fico na vida dele, ele nunca vai na igreja. A igreja é 2 minutos da casa dele, ele mora na minha rua. Ele já foi trabalhar na igreja comigo, ajudar, ele é um cara que ajuda todo mundo. Mas ir no culto, ele prometeu que ia, na hora de ir, ele não vai. Ele está aqui, ó. Ele está preso. Qual que é o meu trabalho na vida dele? Permanecer ali. Até o dia que o Senhor conceda a ele o arrependimento. Nabucodonosor, chegou o dia em que o entendimento voltou para ele. E todo mundo. Agora, a última coisa que eu quero falar é que toda mente que está presa está guardada por sentinelas espirituais. Não pense que o arrependimento é fácil de chegar, porque quem está proibindo a mente de se arrepender, de voltar aos pensamentos, são os sentinelas espirituais que estão prendendo a mente. Eu quero só terminar com 2 Coríntios 10, 4, 5, que você já sabe de qual, mas você vai ver que especialmente o versículo 5, 2 Coríntios 10, as armas da nossa milícia não são carnais, e porque elas não são carnais, elas são poderosas em Deus. E elas fazem o quê? Para demolir raciocínios e todo argumento que se ergue contra o conhecimento de Deus e leva cativo os pensamentos à obediência de Cristo. Por que que a mente não se arrepende? Porque os sentinelas estão vigiando a mente. Eles não permitem ela sair daquela postura. Por favor, não converse com alguém ignorando as unhas de Satanás que estão encravadas na mente dela. Aquele livro do Frank Peretti, Este Mundo Tenebroso, não sei se é o volume 1 ou o volume 2, que tem uma imagem dessa mulher. Porque aquele livro é um livro assim, ele conta como se ele estivesse vendo o mundo espiritual, né? Então, ele vê essa mulher sentada e atrás dela tem um demônio com as garras enfiadas completamente na cabeça dela. Eu te pergunto, ela pode mudar os pensamentos? Ela pode mudar o que ela pensa? Assim é todo aquele que está resistindo. Garras espirituais estão entranhadas em sua mente.
Você primeiro precisa cortar aquelas mãos. Ah, deixa eu perguntar aqui antes de eu terminar. Antes de conversar com aquela pessoa, você amarrou aquele demônio que está prendendo ela? Antes de conversar com aquela pessoa, você tirou o tampão que está no ouvido dela? Você arrancou as unhas do maligno que está na cabeça dela, que não vai deixar ele te ouvir? Ou você foi na maior ingenuidade, com aquele amor humano, achando que o amor humano ia abrir as portas do mundo espiritual naquela vida? Fala para mim, se nós não vamos com amor humano. Fala para mim se a gente não vai com a alma para solucionar um problema que é totalmente espiritual. Eu tinha essa experiência de, às vezes, ir conversar com um membro da igreja que estava com problema, e algumas vezes aconteceu dele ficar pior no gabinete. Eu falava, Senhor, eu chamei a pessoa para melhorar, para corrigir, chegou aqui, ela se revoltou comigo, ela se rebelou, ela saiu pela porta dizendo, eu vou procurar outro pastor. E isso aconteceu comigo. Vou procurar outro pastor, porque você não é pastor, coisa nenhuma, aqui não sei o quê. Tipo assim, coisa mesmo, presamente. Aí depois o Senhor perguntou para mim assim, deixa eu te fazer uma pergunta. Você amarrou o demônio que estava nela antes de você conversar com ela? Eu falei, como é que é? Você amarrou o demônio que estava na cabeça dela antes de você conversar com ela? Eu falei, não. Eu falei, então o que você queria? Você acha que o diabo ia deixar ela te ouvir só porque você ia falar com ela? Senhor, eu passei a fazer uma coisa antes de conversar com uma pessoa resistente. Eu converso com o diabo primeiro. Antes de eu conversar com a pessoa, eu converso com o diabo. Eu falo com ele assim, eu estou indo falar com a fulana, você sabe, né? Eu sei o que você está fazendo ali. Só que eu quero que você escute a minha voz agora, porque eu estou falando com você. Eu te proíbo na mente dela agora. Eu arranco as suas garras da mente dela. Eu exerço autoridade espiritual primeiro sobre aquela pessoa. Eu libero ela da força que está agarrando a mente dela. E aí, quando eu vou conversar com ela, eu descubro que os ouvidos dela estão abertos. E que ela está pronta para ouvir. Mas primeiro eu liberei ela de onde ela estava presa legalmente. Amém, amém e amém. Por hoje é só. E nós vamos orar aqui no altar. Eu convido você a vir aqui, por gentileza, para nós orarmos.